Qual é a sua opinião sobre as publicações de Unai Kambuma? Como é que olha para as publicações, portanto, deste senhor? Eu até então, na qualidade do advogado desses dois jovens, o António e o Wilson, somos constituintes, eu fui à esquadra, a 18ª esquadra, para ver se poderia lhes encontrar e que de alguma forma não tive acesso. Infelizmente foram de alguma forma escondidos para que não pudesse se avistar com o mandatário, neste caso judicial. Isto é um bocadinho prejudicial para o nosso para o indivíduo que é detido ou é preso, porque o artigo 6 do Código de Processo Penal já nos leva à questão em que nos coloca o indivíduo detido a ter que se avistar com ou comunicar-se com o advogado, comunicar-se com a sua família e tem direito à informação sobre a respectiva detenção. Me parece que estes indivíduos foram detidos, até então não sabem qual é o crime que de facto eles associam. Por uma razão tão simples, se nós formos a ver o artigo 194 do Código de Processo, do Código Penal, diz que toda aquela matéria que é obtida através de tortura ou um tratamento de alguma forma coerciva para que a pessoa possa aceitar as certas declarações, esta seria absolutamente nula. Então, é o que nós estamos a assistir, esta polícia em que nós vivemos, vive com ele todos os dias, é que neste país eles tendem a buscar cargos de funções, prendendo indivíduos, mesmo sem provas, mesmo sabendo de que este indivíduo não está ligado a este tipo legal de crime, mas ele é detido. Então, é prejudicial também para esses indivíduos, porque os respectivos familiares ainda não têm conhecimento sobre sobre o paradeiro dos seus familiares. E isto leva-nos àquilo que o artigo 55 do Código de Processo Penal prevê, que é uma queixa-crime contra esses indivíduos. Da polícia aqui, de alguma forma, teriam detido cidadãos sem que haja primeiro provas bastante, porque nós vimos a página do Unai Kambuma, ele apresentar a sua cara dizendo que eu sou o Unai Kambuma. Por que que detiveram pessoas que não fazem parte daquilo que seria a tal página, ou a administração da tal página? Logo, os mesmos agentes do Cernic duvidaram bastante da participação, ou seja, desses indivíduos, dos jovens, serem administrador da página da Unai Kambuma. Então, logo, há uma questão que nós temos que perceber aqui. Esta polícia tem um hábito de prender para investigar. E isto é absurdo. Nós temos que eliminar neste país. Não pode haver prisão para poder investigar. Primeiro, deve ter indícios suficientes bastante para que este indivíduo seja tido como infrator ou que tenha praticado um certo tipo legal de crime. Certo. Nas circunstâncias em que foram apresentados, neste caso, os supostos gestores, acredita que antes não houve um trabalho de base de investigação para que realmente pudessem ser detidos? Eu conheço estes homens do Cernic, conheço esses homens da polícia. Eles têm tido situações que de alguma forma não se percebem. O que é que lhe leva a chegar a esta conclusão? O que me leva a chegar a esta conclusão é que não pode proibir o cidadão de se comunicar com os respectivos familiares. Este é o primeiro ponto. Não pode proibir o cidadão de se comunicar com o seu advogado. O que se diz segredo de justiça é o próprio auto. Certo. Não é a pessoa a se avistar com o seu... Há quanto tempo está a tentar, neste caso, entrar em contato com os seus constituintes? Ontem eu tentei, primeiro de manhã tentei entrar em contato com os meus constituintes. Infelizmente não foi possível. De tarde tentei, disseram que são vocês. Responderam assim, somos nós. Mais tarde ligam para mim e dizem que não estão aqui na esquadra. Então é um bocadinho preocupante um agente da polícia comportar-se como se fosse um pastor de gado que não tem objetividade para aquilo que é o exercício das suas funções. Fala-se de uma investigação de quase 3 meses no contexto. Há quanto tempo seus constituintes estão detidos? De facto, eu tomei conhecimento de que estavam detidos quando a família ligou-me, dizendo que os nossos filhos serão apresentados pela Cernic
até que o azar que eu estava numa outra audiência, porque eu teria ido para lá proibir para que eles fossem apresentados ao público, porque isso não é, aliás, o advogado, ou seja, eles podem, de alguma forma, rejeitar ser apresentados ao público, porque até agora goza de presunção de inocência. Então, imaginemos que eles são inocentados dos crimes em que eles são fabricados contra ele, porque eu vejo que aqui alguns crimes foram fabricados para ver se poderiam sair. Mas o que é que lhe faz chegar a este ponto de que os crimes foram fabricados? É a rejeição do seu advogado, rejeição dos familiares de comunicar com a sua família, com os jovens. Este dado é suficiente para fundamentar esta ideia? Quando rejeita, significa que algo não está bom. Por quê? É assim, ilustre. Quando você está detido, você é aberto, pelo menos, a ter 2 chamadas no mínimo. Sim. Tem familiar, sim, tudo bem. Tem advogado, sim, tudo bem. Efetua 2 chamadas, porque o advogado pode, de alguma forma, controlar algumas situações. Dou um exemplo concreto. A situação de tortura, porque estão supostamente torturados, não é? A situação de tortura, nós teríamos pedido que eles fossem ao mandato sanitário para uma observação. Teria sido prova de que, de facto, foram ou não torturados. Esse é o primeiro ponto. E o que pode acontecer durante o primeiro interrogatório? O juiz pode não apreciar a questão, mesmo levando como ponto prévio de que eles foram torturados. Vamos dizer que não, isto não foi apresentado durante a instrução, do próprio processo, nesta fase preliminar em que se encontra, porque quem registra, quem pergunta, são esses os agentes do Cernic, durante aquele processo do primeiro interrogatório, da instrução do processo. Então, nós queremos aqui libertar os advogados a avistarem, os familiares a avistarem-se com as suas constituintes. Olha só, nós temos uma esquadra, que essa esquadra parece uma esquadra para políticos, que é a 8ª esquadra, aqui dentro do Porto. Dentro do Porto você não entra sem que, de alguma forma, tenha sido autorizado por pessoas estranhas, pessoas que, de alguma forma, você é orientado a ter que falar com esses polícias para poder se avistar com os seus constituintes. Então, nós queremos agora denunciar essas práticas. E não só, temos que fazer face a um processo sobre a apresentação pública, o seu consentimento deles, porque estamos a ver que estão sendo insistidos, imaginemos que eles sejam inocentados, porque até agora gozam de presunção de inocência. Então, nós temos que analisar. Quando você nega o seu familiar avistar-se com o seu mandatário judicial ou o seu advogado, logo está esperando a um crime de desobediência. Está a violar um princípio muito importante, que é direito deste cidadão, que é o direito de defesa que ele tem. Deve se defender prontamente, defender-se bem.